Olá a todos, meu nome é Manuela Leite de Souza, eu sou aluna do Bacharelado em Ciência da Computação, o número USP é 13696363 e eu estou gravando esse vídeo para apresentar o projeto que eu realizei na disciplina MAC 0213, Atividade Curricular em Comunidade. Esse trabalho eu acabei realizando direcionado com o grupo da Codificadas. Codificadas é um grupo que tem como objetivo principal inserir mais meninas na área da programação, porque infelizmente nos últimos anos os dados mostram que a presença feminina nos cursos de graduação da USP é muito baixa. Então, com isso, a gente promove diversas ações para que a gente possa atrair mais meninas para essas áreas, como, por exemplo, ministrando cursos introdutórios de programação, seja ensinando uma linguagem específica, como Python, ou criando um projeto, como no curso de programação web. Então, a gente realiza diversas ações para que essas meninas elas possam conhecer a área da programação e saber que elas podem e devem ocupar esse espaço. Então, esse aqui é o site que eu deixei planilhado todas as atividades que eu fiz. Aqui tem as informações principais. Aqui tinha um resumo da proposta inicial, mas ela acabou passando por algumas mudanças, várias atividades foram incluídas durante esse processo. E aqui eu deixo sinalizado qual foi a quantidade de horas totais que eu realizei nesse projeto. Para poder conferir quais atividades eu realizei, quanto tempo durou, como foi feito, entre vários outros detalhes de cada uma dessas atividades, é só verificar aqui nessa aba de atualizações mensais. Clicando aqui, por exemplo, eu visualizo tudo que foi feito no mês de março. Então, aqui tem descrito e detalhado o que foi que eu fiz. Descendo aqui, a gente tem a página de abril, que também está bem detalhado, explicando o que foi feito, cada uma das atividades, elas são divididas por tópicos. Aqui no mês de maio e junho foi o período que eu realizei a maior quantidade de horas, porque nos meses iniciais eu acabei passando por algumas questões de saúde que foram informadas para o professor através do e-mail e também foram informadas no relatório. Então, em maio e junho a quantidade de horas é maior, aqui como eu acabei de pontuar, também está escrito aqui. E aí aqui então tem uma maior quantidade de atividades descritas, muito bem detalhadas, para que possa conferir. E principalmente em junho, que acabam realizando a maior parte das atividades, Tendo em vista que também acaba sendo mais próximo da realização dos cursos mesmo, Então, nesse vídeo, eu tenho como objetivo principal mostrar os principais resultados, Porque tanto no site quanto no relatório, ele já está muito descritivo, o que foi feito, por quanto tempo foi feito. Então, eu quero nesse vídeo discutir principalmente os resultados de todas essas ações realizadas. E eu quero começar falando primeiro sobre o mapeamento das nossas ex-alunas, porque o grupo da Codificadas existe desde 2020, mas desde então a gente não tem, pelo menos a gente não tinha, números exatos de quantas alunas já passaram pelo projeto, quantas alunas foram beneficiadas pelo projeto, se elas seguiram na área da computação, se ingressaram na USP, dentre diversos outros questionamentos. A gente não tinha essas respostas. Então, nessa disciplina, eu tinha como uma proposta realizar esse mapeamento. Então, descendo aqui a página do Notion, tem aqui algumas páginas importantes. A primeira delas é essa aqui, resultado dos mapeamentos das alunas. E aqui eu trago os resultados desse mapeamento que eu fiz. Como que ele foi feito? Eu criei um formulário no Google Forms. Esse formulário está descrito tanto no site, aqui no Notion, mas principalmente no relatório. Então, caso queira conferir detalhadamente quais foram as perguntas e tudo mais, mas eu quero apresentar principalmente os resultados que eu obtive a partir desse mapeamento, Antes de enviar o formulário originalmente, eu acabei tendo acesso a diversas planilhas de cada um dos cursos que a gente teve desde 2021, onde eu pude ver quais alunos se inscreveram, quais realmente cursaram, foram aprovadas, e assim poder mapear quantas alunos já passaram pelas codificadas. Então, com isso, eu concluí, eu pude obter como resultado que foram 253 alunas que realizaram nossos cursos em 10 edições diferentes, E só um adendo,
Isso pega edições desde 2021 até janeiro de 2026. Isso não engloba os cursos que foram realizados agora em julho, né? Então, dessas 253 alunas, 220 participaram dos nossos cursos uma única vez. 33 alunas realizaram mais de um curso, né? Elas participaram 2 vezes em 2 cursos diferentes. E 8 elas participaram de 3 cursos diferentes. Então, diversos alunos acabam voltando e gostando muito e decidem participar e aprender cada vez mais. Já no nosso formulário mesmo, nós recebemos respostas de 56 dessas alunas, né? E aqui, se você clicar, você pode ver quais são as edições que essas alunas participaram e tem tudo detalhado aqui. Então, a gente perguntou se elas achavam que a Codificadas influenciou de alguma maneira para elas conhecerem mais sobre a área da computação. E todas concordaram, seja parcialmente ou totalmente. E é um resultado muito positivo para a gente, né? E dessas alunas, essas 56 alunas, 37 delas estão cursando alguma formação na área de STEAM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, né? Desse total, né, dessas 37 alunas, 59,5% estão na área de tecnologia, 21,6% estão na área de ciências, 16,2% na área de engenharia e 2,7% na área de matemática. E desse total também, de 23 alunas, a gente tem diversas que ingressaram na USP, mas eu quero destacar principalmente uma aluna que ingressou em Ciência da Computação no IME, ingressou neste ano, e também uma outra aluna que ela ingressou em licenciatura em Matemática. Isso é muito positivo, porque a gente vê que alunas que participaram da Codificadas antes agora estão no IME, na USP, e isso é muito gratificante. E além disso, 9 dessas estudantes estão cursando especificamente Ciência da Computação em instituições distintas, né, como no IME, na Unicamp, na Unip, etc. E aqui também a gente tem alguns relatos, eu selecionei os principais relatos mais significativos dessas alunas, onde elas falam o quanto a Codificadas foi muito positivo e agregou demais na carreira dela. Faço o convite para que sejam lidos porque eles mostram o quanto o nosso projeto ele é importante, ele é significativo e impacta diretamente a nossa comunidade fora da USP. Então, em relação ao mapeamento das ex-alunas, esses foram os principais resultados. Mas, além disso, a professora Kelly, que é a minha supervisora, ela falou da ideia e da proposta de tornar esses resultados em um artigo de relatos de experiência, para que possa ser apresentado em congressos no futuro, né? Descrevendo esse nosso projeto. Então, por conta disso, para poder iniciar esse projeto de talvez criar um artigo, eu acabei lendo alguns artigos desse projeto do Women Information Technology, para que eu possa conhecer e entender um pouco mais sobre como funciona, como fazer um artigo de relato de experiência. E aqui tem os resultados de cada um dos artigos que eu li, então também é possível conferir por aqui. Agora eu vou apresentar em relação aos cursos que a gente ministra durante as férias escolares do ensino básico, né? Eu tinha como objetivo principal estruturar somente o curso de programação web, mas durante a realização do projeto a gente viu que também iríamos ministrar o curso de introdução à programação em Python, né? Então aqui no nosso site, onde eu também deixei no Notion um acesso e também um relatório, eu descrevo melhor como a gente fez os oferecimentos desses cursos, né? De introdução à programação em Python e também de programação web. Eu fiquei responsável por fazer a divulgação, gerenciar as inscrições dos 2 cursos, mas criação do material e ministração das aulas eu fiz somente do curso de programação web. A gente podia receber inscrições de alunas que estão desde o 8º ano do ensino fundamental até o ensino médio, e alunas que se identificam com o gênero feminino, seja mulher cisgênero, transgênero ou não binário. As nossas aulas elas ocorreram aos sábados, nos dias 4, 11 e 18 de julho, das 9 às 13 horas, lá no SEC, no IME-USP. E aqui tem todo o procedimento explicando como foi feitas as inscrições. Aqui na página de junho, eu mostrei também os principais resultados envolvendo as inscrições. No curso de programação web, nós tivemos 55 alunas inscritas, mas a gente aprovou 54 meninas desse total. Uma eu tive que cancelar a inscrição
porque infelizmente, como ela ainda está no 6º ano do ensino fundamental, não seria possível a participação dela. Já no curso de Introdução à Programação em Python, a gente teve 66 alunas inscritas. Desse total, 60 foram aprovadas e 6 ficaram na lista de espera. Então, para a organização e realização do curso, eu tive como trabalho editar o Moodle. Então, esse daqui é o Moodle do curso de Programação Web, onde eu estruturei, deixei totalmente organizado, com o link do grupo do WhatsApp, com o site. Aqui tem as aulas, aqui, por exemplo, os slides da primeira aula. Também eu fiz a página explicando sobre cada um dos elementos HTML. Então, aqui tem tudo detalhado, tudo bem explicado, que eu acabei desenvolvendo durante a disciplina. E a gente também tem o site que eu ensinei às alunas durante as aulas, né? Ele tem diversas páginas diferentes, com várias aplicações interessantes de HTML, CSS, e aqui tem o repositório dele também. Fiz também formulários de feedback, gravações de aulas no YouTube, para que as alunas pudessem ter um acesso mais profundo depois da sala de aula para aprender ainda mais sobre os conteúdos ensinados. Então, esse é um resumo bem geral dos principais resultados do meu projeto envolvendo a Codificadas que eu fiz durante a disciplina de MAC 0213. Aqui nos meses eu tenho descrito também diversas outras atividades, né? Tem várias outras atividades que são gerais, mas que foram fundamentais para que eu pudesse manter o fluxo do nosso projeto, das codificadas, ocorrendo normalmente. Então eu agradeço a atenção e muito obrigada pela oportunidade.